Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica da palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O amor quer ser amado, o amor quer ser correspondido. A caridade divina quer ser correspondida. Amor com amor. Façamos o nosso ato de amor a Deus, confiando no seu amor. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável. E antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. E diante de Deus vamos pedir perdão a Deus, fazer o nosso ato de contrição. Vamos pedir perdão pela ingratidão, por não reconhecer seu amor, ou pela recusa formal em pertencer ao movimento do amor. Amor com amor. Por recusar o amor, nós pecamos gravemente, porque nós negamos dar ao outro aquilo que Deus nos deu gratuitamente, que é o amor. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me nunca mais vos tornar a ofender, e espero alcançar o perdão de minhas culpas, pela vossa infinita misericórdia. Amém. Coloque a mão no coração e diga comigo: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Seu nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 25, versículos 13 a 21. Naqueles dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia e foram cumprimentar Festo. Como ficasse alguns dias aí, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: está aqui um homem que Félix deixou como prisioneiro. Quando eu estive em Jerusalém, os sumos sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram acusações contra ele e pediram-me que o condenasse. Mas eu lhes respondi que os romanos não costumam entregar um homem antes que o acusado tenha sido confrontado com os acusadores e possa defender-se da acusação. Eles vieram para cá e no dia seguinte, sem demora, sentei-me no tribunal e mandei trazer o homem. Seus acusadores compareceram diante dele, mas não trouxeram nenhuma acusação de crimes de que eu pudesse suspeitar. Tinham somente certas questões sobre
a sua própria religião e a respeito de um certo Jesus que já morreu, mas que Paulo afirma estar vivo. Eu não sabia o que fazer para averiguar o assunto. Perguntei então a Paulo se ele preferia ir a Jerusalém para ser julgado lá. Mas Paulo fez uma apelação para que a sua causa fosse reservada ao juízo do Augusto Imperador. Então ordenei que ficasse preso até que eu pudesse enviá-lo a César. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 102. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. Reze comigo. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. Bendize a minha alma ao Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. Reze comigo. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. Quantos céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. Quanto disto nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. Reze comigo. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus e abrange o mundo inteiro seu reinado. Bendizei ao Senhor Deus seus anjos todos, valorosos que cumpris as suas ordens. Reze comigo. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. Evangelho segundo João, capítulo 21, versículos 15 a 19. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito Santo, Paráclito, haverá de lembrar-vos de tudo o que tenho falado. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 26. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados. Os Atos dos Apóstolos, capítulo 25, versículos 3 a 21.
justamente nesse capítulo onde vemos que os judeus tentam, mais uma vez, armar ciladas para matar Paulo. A intenção deles continuava sendo a de matá-lo. O rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia nesse período e foram cumprimentar Festo, e haver uma mudança aí. Esses dois iam substituir Festo, inconformado com os dois, em que Paulo esteve preso sob as ordens de Félix. Os judeus usam esse momento de troca de governo da Judéia para tentar mais uma vez armar uma cilada para assassinar Paulo. Ao chegarem no tribunal, os judeus começam então a acusar Paulo novamente, com falsas acusações. Porém, seus acusadores não trouxeram nada de concreto a respeito de Paulo, nenhum crime que pudesse justamente condená-lo à morte. Mas Paulo vai fazer uma apelação para que a sua causa fosse reservada ao juízo do augusto imperador César, porque ele sabia que indo para Jerusalém não ia ter julgamento, ia ter condenação como foi Cristo, ia ser com ele também. E alguns argumentam que Paulo errou ao apelar para César, uma vez que Festo iria soltá-lo. Iria soltá-lo? Ninguém sabe. Mas Paulo fez uma escolha. Escolheu fazer a vontade de Deus, porque anteriormente, na leitura de ontem, Jesus aparecia para Paulo dizendo que ele tinha uma missão em Roma, mas que culminaria com sua morte, porque lá em Roma ele seria condenado à morte. Mas Paulo talvez opinou, ele não quis preservar sua vida, ele opinou pelo risco de mais adiante levar o evangelho, como o próprio Senhor havia dito: vai a Roma, que tu tens uma missão lá. E hoje a igreja está em Roma. Graças a Pedro, graças a Paulo, colunas da igreja. Inclusive o corpo de Paulo está justamente no Vaticano, juntamente com Pedro, para lembrar que a igreja se fez a partir dessas colunas. Lembrando que foi também em Cesareia de Filipe, justamente neste lugar que Paulo fora julgado, que Jesus perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus tinha uma missão para a igreja expandir-se justamente no lugar do reinado deste César, onde justamente iria, como hoje, ser igreja, e iria perpetuar-se até os dias de hoje, por séculos dos séculos, até a vinda de Jesus. E o Salmo responsorial, Salmo 102, nós cantamos: o Senhor pôs o seu trono lá nos céus. E nós cantamos bendizendo ao Senhor Deus, porque Ele faz cumprir suas ordens. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. Hoje, lembrando um dia tão especial destes santos que foram mártires, de Paulo também, que optou pela morte para não renegar a Cristo, assumindo o seu chamado. E no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15 a 19, Jesus manifestou-se aos seus discípulos e depois de comerem, perguntou a Simão Pedro por 3 vezes: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Por que Cristo perguntara 3 vezes? A gente pode perguntar, não é verdade? E Pedro, nas 3 vezes, vai dizer: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Na primeira vez, Jesus vai responder, depois que Pedro vai dizer sim, eu te amo, Jesus vai dizer: apacenta os meus cordeiros. Na segunda vez, apacenta minhas ovelhas. E pela terceira vez, vai perguntar para Pedro novamente: Simão, filho de João, tu me amas? E nessa terceira vez, Pedro vai ficar triste, porque Jesus perguntava ali 3 vezes se ele o amava. E Pedro vai dizer: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Jesus vai dizer na terceira vez: apacenta as minhas ovelhas. E um outro aspecto também, que nós vamos entender o amor de Deus. Deus nos ama muito,
porém é preciso sentir o seu amor, e esse sentir está na nossa capacidade de acolher Deus, Jesus, na pessoa do nosso irmão. Não basta dizer eu te amo. Jesus Cristo queria de Pedro um compromisso de não somente com palavras dizer eu te amo. E quantos de nós muitas vezes dizemos para Cristo eu te amo? E quantas vezes nós assumimos um compromisso desse amor que exige de nós a adesão, amar a Deus, mas amar a Deus na pessoa dos nossos irmãos? E aí também o sentido de que Pedro seria o chefe da igreja. Cristo, ele queria de Pedro uma adesão de um compromisso de quem iria assumir uma igreja, de quem iria ser um chefe da igreja. E Pedro também vai entender desse modo, que Cristo queria, mais do que ele dissesse uma vez, duas vezes, três vezes, que o amava, que ele tomasse a frente da igreja, e levasse a igreja adiante. E esse amor que Cristo exigiu de Pedro deve começar também nós, agindo no nosso coração, o amor pela igreja, o amor pela comunidade, o amor pelo Papa também. Quantas pessoas atacam o Papa? Tem pessoas até que estão aí dizendo que são videntes de Nossa Senhora atacando o Papa. Isso não é próprio, peculiar do missionário. O missionário tem que ser como Francisco de Assis, que, sabendo dos erros da igreja, não condenou a igreja, mas ele buscou ser igreja, ser exemplo para a igreja. É assim que nós temos que agir, não condenando o Papa, não condenando os sacerdotes, não condenando ninguém, mas fazer a igreja ser em nós. E é isso que Cristo quer também hoje nos propor nessa palavra. Por isso, Jesus vai perguntar 3 vezes a Pedro, tu me amas? Jesus quis sacudir Pedro. Acorda, age, demonstra teu amor por mim. E é assim que Deus quer agir conosco também. Jesus quer que também nós demonstremos esse amor por atos, não por palavras perdidas, mas por prática, por compromisso. Quando Pedro estava convicto de sua missão, então Jesus acrescentou, segue-me. É somente quando nós estamos convictos do que significa o amor que Jesus vai de fato nos convidar para segui-lo. Nossa vocação é ir na direção do outro. Nossa vocação alcança sua plenitude quando está a serviço do outro, a serviço dos irmãos. Uma vocação não pode ser encerrada em si mesma, de forma egoísta. Eu tenho Jesus para mim, Jesus a mim basta, eu tenho o que eu preciso, Jesus me dá o conforto, Jesus me dá isso, me dá aquilo. Isso não quer dizer Jesus te amo. Isso não é uma forma de provar que amamos Jesus. A vocação significa compromisso, que por sua vez implica responsabilidade, adesão. Pedro, por amor ao Mestre, é chamado a alimentar essa vocação, assumindo a sua vocação em direção às ovelhas. E nós, em nossa vocação, por amor ao Mestre, somos também chamados a imitá-lo, imitar Pedro na dimensão, nessa disposição de seguir o Mestre. Só o amor nos dará a capacidade de compreender a dimensão do que significa seguir o Mestre. E passaremos assim por muitas situações difíceis. Quão difícil foi para Pedro escutar o que o Mestre lhe falara, que ele iria ser cingido, iria ser levado para o lugar que ele não queria. Quem gostaria de ser levado para um lugar que não queria, que é justamente a morte? Pedro escutou isso e Pedro foi morto, foi crucificado de cabeça para baixo, custou sua vida seguir o Mestre, custou sua vida dizer um verdadeiro te amo, que Jesus quer escutar de cada um de nós, sem desanimar diante dos problemas. Ó Jesus, Divino Mestre, hoje nos convida a amar, a enxergar o outro. Amar significa enxergar o teu rosto na pessoa do outro. Assumir o nosso compromisso. Reconhecer o teu rosto na pessoa do pobre, do necessitado. Ensina-nos a responder teu chamado e a oferecer contigo nossas vidas,
nossos sofrimentos. Jesus, ensina-me a amar, acolhendo-te na pessoa do nosso irmão. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó Hóstia Celestial, enche meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma. E que pela santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus. E concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Obrigado por sua preciosa participação. Já rezou as laudes hoje? Vou deixar o link aqui das laudes. Paulo, que é laudes? É salmos, é hinos, é cântico. Vamos louvar a Deus, vamos continuar com a Bíblia aberta para alcançarmos justamente as indulgências da igreja que diz que meia hora de meditação e rezando a palavra, nós obtemos uma indulgência plenária dos pecados já confessados. Portanto, vamos rezar. E vamos rezar mesmo. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações. Compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima.